Olá pessoal, boa noite, desculpa o atraso, tivemos uns pequeninos imprevistos aqui, mas a gente já vai começar, tá? Bom, primeiramente vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou o Aislan, sou psicólogo, caçador de talentos aqui da TC e muito ativo aí no movimento LGBTQIA+, onde já fiz diversas palestras, cursos, inclusive em congressos internacionais sobre o tema. Hoje a gente veio falar aqui sobre algo muito interessante, tá? É um assunto muito importante que precisa ser discutido para nós do meio corporativo, para nós do meio de RH, para nós pessoas, para nós empregadores, né? Precisamos falar um pouquinho sobre a questão da empregabilidade trans. Então, hoje a ideia é fazer um bate-papo com vocês. A gente vai trazer aqui uma pessoa super especial, com uma história de vida fantástica, tá? Que vai poder agregar muito pra gente nessa caminhada, tá? Hoje a gente vai ter a presença da Bárbara, que é uma mulher trans, com uma história de vida fantástica. Eu vou deixar ela contar um pouquinho pra vocês. E a gente vai poder falar um pouco disso. Mas antes de eu trazer a Bárbara aqui, eu queria falar um pouquinho, para vocês sobre como a Terceira enxerga as questões de inclusão no geral, né? A gente não vai falar somente da questão trans nesse minutinho, tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a parte de inclusão, né? A TC, por ser, né, uma empresa aí de consultoria em recursos humanos, né, ou em recursos mais humanos, como a gente gosta de dizer, a gente busca, né, isso muito pelo incômodo próprio nosso, né, aqui enquanto profissionais, trazer mais inclusão, tentar trabalhar com os nossos clientes em busca de um meio de fazer com que todas as pessoas possam ter direitos a ter acesso ao mercado de trabalho, né? A gente sabe que desse meio todo, as pessoas trans são as que são mais excluídas, tá? A gente pode falar de diversas outras que entrariam aí nesse meio, mas as pessoas trans são as pessoas mais excluídas desse processo. Então, por isso que a gente resolveu começar a falar isso justamente trazendo e abordando aqui o tema das pessoas trans, tá? Nós enquanto RH, né, nós enquanto parceiros aqui de recursos humanos, a gente tenta na medida do possível trabalhar junto com os nossos clientes de enxergar, né, as questões trans, as questões raciais, as questões de LGBTQIA+, com normalidade, né, fazendo a inserção, fazendo o processo mesmo onde eles vão ter um pouco de espaço, né? A gente sabe que o mercado de trabalho hoje ainda é um mercado de trabalho um pouco retrógrado, a gente tem dificuldade ainda de falar sobre esses temas, de trabalhar sobre esses temas, mas precisa ser falado, né? Então a gente tem aqui a caixinha de pergunta aí embaixo, tá? Que vocês podem mandar as perguntas de vocês que a gente vai responder durante a live, tá? Eu vou colocar a Bárbara conosco aqui. Deixa eu ver se ela já tá online, só um minutinho. Bom, a Bárbara que ainda não está aqui com a gente, mas ela já deve estar entrando, tá, pessoal? Enquanto isso, se vocês quiserem ir deixando perguntas para a gente responder e deixando aí um pouquinho das dúvidas de vocês, pode ser dúvidas direcionadas ao papel do RH nesse processo, tá? Que aí são as dúvidas onde eu, enquanto representante aqui da terceira do RH, vou estar respondendo, ou as dúvidas mesmo sobre a questão trans, a vivência trans também, curiosidades, que é onde a Bárbara vai estar respondendo pra gente, tá? Podem fazer as perguntas que vocês têm curiosidades, né? Se ela achar que às vezes que ela não quer responder alguma, a gente respeita a opinião dela, mas eu acho que a Bárbara é bem aberta para contar um pouco da vivência dela e contar um pouco dessa dificuldade que as pessoas trans enfrentam no mercado de trabalho. E pasme, gente, a gente também ficou um pouco pasmo de ouvir alguns relatos dela enquanto
questões que ela já passou relativas ao mercado de trabalho até a data de hoje, né? Assim, como que foi esse início dela no mercado de trabalho, quantas vezes ela já tentou ingressar em alguns mercados, como ela já foi cortada de outros mercados, como que esse processo da pessoa trans, além de ser traumático para a própria pessoa, porque tem um processo de adaptação, né? Além de ser traumático para a família que tem um processo de adaptação, é traumático enquanto mercado de trabalho, porque a pessoa se vê excluída muitas vezes da família, do mercado de trabalho. Então esse é um tema que vai ser bem legal para a gente discutir. Bom, deixa eu colocar aqui a nossa diva Bárbara conosco. Olá, boa noite. Boa noite, Bárbara. Diva que não tá nada diva agora, desculpa. Vai ser sempre diva. Bom, Bárbara, eu estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal, explicando um pouquinho como é que vai funcionar a nossa live, né? Já deixei aqui a partir de perguntas aqui para o pessoal. A gente começa, né, fazendo aí um bate-papo e depois parte um pouquinho para as perguntas, pode ser? Ok. Bom, eu não vou me atrever a te apresentar, eu prefiro te apresentar só como diva e vou deixar você falar um pouquinho sobre você para o pessoal. Não tem muito o que falar. Eu sou uma trans que se tornou ativista justamente por causa da dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E por causa desse ativismo, eu tive algumas boas oportunidades enquanto consultora, produtora na Globo. Também fui assessora parlamentar e tenho aí uma vasta experiência na questão da luta pelos direitos LGBTs, em especial trans. Legal. Bárbara, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com o mercado de trabalho, que eu acho que é uma experiência bem rica, para as pessoas entenderem realmente qual que é esse processo que as pessoas transpassam quando elas precisam ir para o mercado de trabalho. Perfeito. A minha transição é considerada tardia dentro do movimento, né? Enquanto movimento, o nosso consenso é de que por volta entre os 12 e 15 anos, que é o ideal de uma transição para uma vida sadia de uma pessoa trans. Eu transicionei já com 18 para 19 e eu estava empregada neste momento. Eu sou natural de São Paulo e servia bebida numa casa noturna que chamava A Louca, ali na Frei Caneca. Eu consegui continuar indo servir bebida nessa casa noturna por 3 domingos. Eu era contratada só dos domingos. E no quarto domingo, quando eu cheguei, a gerente me chamou e falou: olha, a gente vai pagar o seu dia, mas a gente está te dispensando porque a casa não comporta ter um funcionário como você. Os clientes não vão entender ter alguém igual você servindo eles no bar. E ali foi o meu primeiro choque, assim, né? Porque foi explícito de que eu estava sendo mandado embora por ser uma pessoa trans. Eu tinha sido contratada no processo de transição, não coloquei que estava no processo de transição, não achei que fosse algo que importasse para a contratação. E, inclusive, eu respeitava o ambiente de trabalho nesse sentido, por incrível que pareça. Eu saía de casa de menino, escondida no carro do ex-namorado, chegava para trabalhar, trabalhava de menino assim. Eu tinha o cabelo Chanel, aí eu ia de arquinho, não passava nada na cara, ia com uma roupa solta. E aí, na hora de ir embora, eu soltava o cabelo, passava um batom e um lápis e botava a minha roupa normal, da Bárbara. E era para ir embora que eles viam que eu estava indo de Bárbara. E aí, nesse processo, me demitiram. Eu fiquei por volta de 10 meses tentando empregabilidade no mercado formal. E aí eu tentei como churrasqueira, né? Pessoa que serve carne ali no rodízio, atendente de botequim, vendedora de loja de roupa masculina, feminina. Na época, era começo dos anos 2000, era o auge ali das lojinhas de R$ 1. Então, tentei ali também e não consegui. Procurei, assim, coisas que eu sabia que estavam dentro da minha qualificação, dentro do perfil que eu pudesse corresponder à expectativa das empresas. E aí, não conseguindo, já vivendo de ajuda,
eu então começo no mercado do sexo, lá no começo de 2003, porque eu não tinha, né? Você tem que pagar aluguel, comer, se vestir, enfim. E aí tive que então me prostituir. E foi nesse processo até por volta de 2008, aí nisso eu já estou aqui no Rio desde 2006. Em 2008 eu tive uma estafa física, psíquica, emocional, e algumas pessoas que me conheciam falavam assim para mim: Bárbara, já que você não gosta de se prostituir, por que você não faz então um curso de cabeleireira? Porque salão aceita viado fácil. Falei, então tá bom, vou fazer o tal do curso de cabeleireira, apesar de, naquele momento, não ter nenhum tipo de vontade, não ver nenhum tipo de aptidão para lidar com cabelo, maquiagem. Nunca foi um universo que tenha me chamado a atenção para trabalhar. Fiz o curso completo de corte, coloração e escova. A rede a qual eu fiz o curso quando você se cadastra, né? Quando você vai fazer o curso, você preenche um formulário e lá tem uma partezinha, uma opção, onde você marca se você gostaria de iniciar carreira como auxiliar da rede. Eu marquei que gostaria, fiz o curso todo, levou aí um ano e pouquinho. Isso era lá em 2008. E aí eu estou até hoje esperando a rede me ligar para uma entrevista para saber se eu quero. Então, se ligar para alguém que está aí na live, me avise, porque para mim não ligaram ainda. E quando acabei o curso, comecei então a procurar salões para trabalhar como cabeleireira. Então, e aí foi outra dificuldade. Aí eu encontrei outra barreira. Alguns salões, quando eu falava que era trans, o que aconteceu? Eu comecei a fazer testes em alguns salões, passava nos testes, e aí ficava uma semana trabalhando. Quando iam contratar e olhavam minha carteira de trabalho e meus documentos, eu não era efetivada. Eu era dispensada do salão. Então, em alguns salões, eu comecei antes de fazer o teste, falar que era trans para não passar por essa expectativa, porque é muito frustrante. É desgastante emocionalmente. Você participar desse tipo de seleção, você ter a expectativa de que vai ser contratada, e aí no final você vê que você não vai ser contratada única e exclusivamente por ser quem você é. Então, para não passar por isso novamente, eu comecei a falar em alguns salões antes do curso, antes do teste, desculpa, que eu era trans. E aí, alguns salões eu não conseguia nem fazer o teste. Então não. Obrigado. E alguns eu fazia o teste, mas não passava. Então, eu tive uma dificuldade muito grande, consegui trabalhar em um único salão, porque a dona era trambiqueira, ela ficava devendo fornecedor, chegava no final do mês, não tinha o nosso salário inteiro. Mas eu acabei ficando porque foi o único lugar que consegui adquirir experiência e atendi a maior parte dos meus clientes de salão em domicílio. E essa época foi muito legal, porque a gente conseguiu, calhou que o Jornal da Record estava fazendo uma matéria sobre a prostituição no Brasil e estava mapeando a questão da prostituição. E na questão das travestis, mulheres transexuais, eles queriam entender por que a gente estava, em sua maioria, no mercado do sexo, se tinha de fato um preconceito da sociedade para a gente não estar empregada. E aí tem no YouTube, todo mundo pode acessar, uma série chamada Prazer à Venda, onde mostra eu levando currículos para as empresas e para os salões, né, tentando uma colocação. E a gente conseguiu, com a câmera escondida, gravar uma entrevista onde eu sou contratada. E aí, no final da entrevista, quando eu digo que sou travesti, na entrevista foi dito textualmente para eu ir no outro dia e levar meus documentos, porque isso era meio de semana, porque eu começaria na próxima segunda. E aí essa promessa virou já assim, aí essa certeza já virou uma promessa. Não precisa vir amanhã não, deixa que a gente te liga. Também estou esperando até hoje eles me ligarem, nunca me ligaram. Então tive dificuldade também no ramo da beleza, não foi essa facilidade toda. E aí por causa de tudo isso que eu consegui ser produtora, consultora no Amor e Sexo, lá em 2012, por causa do ativismo, que aí eu fui lá fazer uma fala sobre a questão trans também. Eles gostaram de mim, me contrataram, eu fiquei 2 anos. Estava para ser efetivada enquanto funcionária Globo, e não apenas consultora do Amor e Sexo, mas teve uma mudança de chefia, e nessa mudança de chefia não me chamaram mais, infelizmente. E aí depois eu fiquei um tempo sacoleira, voltei para prostituição, e aí consegui fazer uma consultoria para o Fantástico, para a série Quem Sou Eu, e consegui fazer uma consultoria para as 2 temporadas da série Liberdade de Gênero do GNT, entre outras. Fiz
pequenas consultorias para novela, para livro, mas só. No mercado privado, né, na iniciativa privada, eu já tentei em loja de bolsa, loja de roupa, enfim, em outras empresas. E assim, eu já ouvi textualmente que eu era bonita, educada, que talvez de uniforme as pessoas nem percebessem nada eu no meio das outras funcionárias, mas que a marca não iria querer ver o nome dela associado a um funcionário como eu. E bem assim, no masculino, a um funcionário como eu. Então eu percebi que a empregabilidade trans ela ainda está muito atrelada, mesmo hoje em dia, quando a gente vai olhar de perto as oportunidades, ela ainda está muito atrelada a pessoas que são sensíveis à causa, pessoas que entendem essa vulnerabilidade, essa dificuldade, e aí resolvem se abrir para essa possibilidade e dar oportunidade para as travestis e mulheres transexuais. Então, assim, a minha experiência é essa, de negativa por ser trans e de conseguir uma oportunidade justamente por ser trans. A qualificação, o perfil de trabalho acaba não sendo algo muito valorizado e nem percebido, infelizmente. Então, assim, nesse ponto, acho que fica bem visível para a gente que a questão do ser trans, ela fala mais alto do que o ser humano que está por trás disso, né? Ela fala Competente. mais alto do que a sua qualificação, do que o seu perfil profissional, né? Do que as suas características, que é o que tem que ser avaliado no fato, né? No Uhum. caso. Você não tem que olhar se é homem. Assim, óbvio, tem vagas que são específicas, mas quando você está dentro do perfil daquela vaga, o que tem que ser olhado é a sua qualificação e seu perfil, né? Se você vai ser um bom profissional ali naquele momento. E não se você é homem, mulher, travesti, qual a sua orientação sexual, enfim, né? Pelo menos não deveria ser assim no mercado de trabalho. Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. A Deliel cortou o finalzinho da sua pergunta. Se você puder continuar ela aí pra gente, a Bárbara responde pra você, tá bom? Bárbara, e o que você percebe assim quando a gente fala de mercado de trabalho, das oportunidades que você já teve até hoje? Você acha que o único mercado que se abre assim seria o mercado das artes, que fica um pouco mais aberto, mas somente na condição da trans, não na condição assim de qualificação, tipo, fica realmente travado nessa questão de ser trans? Na realidade, eu vou ser bem sincero que eu acredito que nenhum mercado ainda é aberto a travestis e mulheres transexuais e homens trans no sentido de empregabilidade formal de como de fato deve ser, sabe? Sem olhar essa especificidade se você é ou não trans. Eu acredito que ainda não tem. Por que que acontece? A gente tem algumas iniciativas como o Transempregos, como Capacitrans, né? Que são inclusive desenvolvidas por pessoas trans que visam sensibilizar o mercado e atentar a essa questão, que é da falta de empregabilidade, da dificuldade de inserção. Não vou nem falar de inclusão neste momento. É a dificuldade de inserção dessas pessoas no mercado formal de trabalho. Então, assim, a gente tem essa falsa ideia de que a arte é mais aberta, assim como a beleza, porque a beleza é do ramo feminino, a arte é do ramo feminino. Então, todas essas profissões que estão aí por causa do machismo, colocadas enquanto profissões cuidadoras e de mulheres, então as pessoas acabam achando que essas profissões também vão aceitar fácil pessoas trans, porque né, tem ali aquele senso comum de que são mulheres, são pessoas mais sensíveis que lidam ali. Mas não é bem assim. A gente vê, por exemplo, a Renata Carvalho, que é uma atriz trans, que está na peça Rainha Jesus, o Evangelho segundo Cristo, que em vários municípios, quando ela chegou com a peça foi proibida, simples e unicamente por ela ser a atriz da peça. Então, assim, Uhum. e foi uma produção muito específica, né, que chamou a Renata para estar ali trabalhando. Porque hoje a gente ainda tem a discussão da representatividade trans nas artes. A gente ainda tem um déficit muito grande de personagens que sejam representados, interpretados por pessoas trans que são atores e atrizes. Mesmo quando esses papéis são de trans. Então eu não acredito que esteja mais aberto, não. É uma falsa impressão porque é um mercado que é mais midiático. E aí, quando a gente tem uma personagem, ela é muito visibilizada, como, por exemplo,
a Glamour Garcia, que estava na Dona do Pedaço, como a Britney. Mas aí quando você vai olhar a fundo, a Britney era a única personagem LGBT da novela. Não consigo lembrar de outro aqui. Acho que não tinha gay, não tinha lésbica, não tinha homem trans, e ela era a única travesti mulher trans da novela. Isso foge completamente da nossa realidade. Eu sou uma mulher trans, sou cercada de pessoas trans. A maioria das minhas amizades são de pessoas trans. Eu convivo com muitos homens trans. O meu irmão é homem trans. Eu tenho amigas travestis. Eu tenho amigos gays. O meu melhor amigo é um gay cisgênero. Eu tenho amigas lésbicas. Então, assim, mesmo quando a gente consegue este lugar nas artes, essa representatividade, ela vem sozinha, ela falta. Você fica solta, largada ali no núcleo, né? Às vezes não tem nem família. Porque, por exemplo, se a gente voltar e lembrar do Silvério, lá na Força do Querer, Silvério, a personagem do Silvério não tinha família, né? Lá em Salve Jorge, a personagem da Patrícia Araújo e da Maria Clara Spinelli também não tinha nem família. Então, assim, os únicos personagens que eu lembro que vieram com família junto foi o Ivan, da Força do Querer, porque a história dele se dá justamente sobre os conflitos familiares e a transição, e o Ivan e a Britney, porque ela começa criança e aí fica adulta e a família dela faz parte do núcleo central ali, né? São atores coadjuvantes, mas atores de peso e que transitavam ali no núcleo principal. Então, até a nossa família nos renegada quando a gente está sendo representada na arte. Então, é uma falsa sensação. O mercado ele é todo fechado ainda. E aí, por que eu afirmo isso? E eu sempre falo isso. Eu sei que tem gente que não deve gostar, que não fala para mim, mas desde de todos os trabalhos que eu tive, eu não trouxe nenhum tipo de amizade, coleguismo, de vínculo com esses profissionais com os quais eu trabalhei. Nenhum deles me manda feliz aniversário, nenhum deles me chama para um churrasco, nenhum deles me chama para um aniversário, nenhum deles me chama para sair, nenhum deles me chama para ir na casa deles. Óbvio, gente, eu estou falando fora do momento de pandemia, quarentena que a gente está vivendo, né? Porque esses trabalhos foram 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. Eu fui 3 anos assessora parlamentar, né? E nesses 3 anos, as pessoas com as quais eu convivi, cara, não me mandam um bom dia. E assim, eu sei que a realidade não é essa. Não adianta me falar assim, não, porque o mundo tá assim. Mentira, porque eu convivo com outras pessoas e eu vejo que no mundo cisgênero, as pessoas têm colegas de escola, as pessoas têm colegas de faculdade, as pessoas têm colegas de trabalho que se falam todo dia, além do assunto extracurricular ou extra demanda de trabalho. E isso não acontece muito com a gente, assim, pelo menos não é a minha realidade. E quando eu converso com outras pessoas trans, se não for uma pessoa LGBT que trabalhe com elas, se for uma pessoa cisgênero heterossexual, elas também relatam essa dificuldade. As pessoas ainda têm no seu inconsciente que nós somos um tipo de pessoa que não é para se conviver e não é para se assumir enquanto amizade. Então, são muitas barreiras que a gente tem que vencer ainda, porque foi o que eu falei. A gente tem a dificuldade da inserção, já é horrível, mas aí quando consegue inserir, tem a dificuldade da inclusão também. Esse é um ponto, assim, acho muito importante de abordar, né? A gente fala muito da questão da inserção, mas não é só estar lá dentro, né? Tem a questão da aceptividade, a questão do pertencimento. Quando você fala essa questão, né? Trabalhei em vários lugares, nenhum desses eu fiz amigos ou fiz colegas que deu para trazer para sua vida. Isso é um fato muito importante, é um fator muito importante. No meio LGBT, né, tirando um pouco o trans, no meio LGBT, a gente já vê isso, mas eu imagino que no caso trans ainda é pior ainda, né? A Raika falou aqui que ela é uma mulher trans, professora, graduada em letras, e mesmo fazendo pós, não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, reforça muito o que você falou, dessa questão de qualificação não é importante. Se você é trans, esse rótulo é muito maior, né? E vale lembrar que ela faz parte de 1% da nossa população, porque a gente estima que 2% estejam na faculdade. Com mestrado, com pós-graduação, aí, sim, eu estou colocando aqui 1%, porque se a gente tem 2 na faculdade, vamos dizer que pelo menos metade já fez a graduação e está na pós, mas isso são dados completamente subnotificados, que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Enfim, e é isso, mas a gente tem uma realidade, porque o que acontece? A gente acaba se conhecendo, né? E o Transempregos é um projeto que é muito conhecido no meio das travestis, mulheres e pessoas trans que almejam esse lugar no mercado de trabalho. E aí a gente percebe essa dificuldade.
que assim, ou as empresas oferecem muito empregos que são considerados subempregos, ou oferecem aqueles empregos que pedem 3 idiomas e 4 qualificações, e aí, tipo, você fica num limbo, porque você às vezes não pode aceitar o emprego que é considerado subemprego, porque ele não supre as suas necessidades, porque a gente está falando aqui de uma população que não tem apoio da família, que não tem ninguém, que geralmente se sustenta sozinha, que na grande maioria das vezes vem de uma realidade do mercado do sexo e acaba tendo um padrão de vida com o qual acaba se acostumando, porque não tem como você fazer de outra forma, principalmente se você está no mercado do sexo do luxo ou de atender pela internet, você tem que ter um local e esse local tem que ser bem localizado, então o seu aluguel acaba ficando mais caro. Se você aí você tem, né, tem roupa, tem maquiagem, enfim. Então as pessoas ainda têm essa questão, que às vezes não adianta você falar assim, ah, mas a gente está dando emprego, elas não querem. Desculpa, amor, mas se você oferecer um emprego, nada contra, porque eu, inclusive, faço faxina. Pode ir no meu feed, tem lá uma foto. Recentemente fiz 3 diárias de faxina na Anistia Internacional, que foi o único lugar, inclusive, que me possibilitou fazer uma faxina. Mas a minha realidade hoje é outra. Eu adaptei a minha realidade. Eu saí da Zona Sul e moro na Zona Norte. Eu diminuí o meu aluguel 3 vezes o valor do que eu pagava para poder tentar custear aqui com o normal, como qualquer cidadão brasileiro. Mas você não pode chegar para uma travesti que tem uma realidade de morar na Zona Sul, que paga um aluguel caro, que paga caro para comer, que paga caro para vestir, e oferecer um emprego de faxineira que vai ganhar um salário mínimo. Ela não vai aceitar, porque não vai suprir as necessidades dela daquele momento. E aí a gente tem uma dicotomia muito grande, que é justamente a dificuldade da inserção do mercado de trabalho e uma oferta que não vai atender a demanda que vem. Né? A demanda de vagas que tem, às vezes, não cabe para aquela oferta de candidatas e candidatos trans que estão ali. Então, é por isso que eu digo que as empresas precisam ter um outro olhar. É uma população que tem especificidades que precisam ser olhadas, sim, de uma forma diferente, infelizmente. E não invariavelmente, as empresas vão ter que investir nesses profissionais para que tenham profissionais qualificados à altura do que eles querem. Não exigir que essas pessoas já cheguem com todo o currículo pronto, como qualquer pessoa cis que tem o apoio de pai e de mãe, que ficou morando na casa do pai e da mãe a vida toda, que pôde fazer uma faculdade e que hoje tem toda a qualificação necessária para disputar o mercado de trabalho. Você percebe, Bárbara, hoje assim, que o processo mesmo de apoio de uma pessoa trans, né, ela vem basicamente só do meio LGBT? Então, por exemplo, a parte de iniciativas de emprego vai vir do meio LGBT, a parte do apoio quando é expulso de casa, então acaba vindo do próprio meio, onde as pessoas de alguma forma tentam se ajudar. Você percebe que falta iniciativa do público cis, hétero, que tem condições, que tem empresas de olhar para isso e pensar em meios de integrar? Antes, só vou pedir para você ficar atento ao tempo, porque eu sei que eu entrei depois, então para não acabar, porque né, que eu pego aqui e eu falo, já percebeu, né? Ainda mais que eu tô com uma saudade de uma palestra, de uma mesa, então as lives me salvam nesse momento. Então, eu vou ser muito sincera, Islan, eu acredito que falta iniciativas de todos os lados, não só do povo cis hétero, não, tá? Nós temos, sim, algumas iniciativas, como a Casinha aqui no Rio de Janeiro, que é maravilhosa e eu sou muito grata a eles. Tem o Transempregos, que tem a Maite Schneider, que tem a Márcia Rocha, que estão à frente, que são as pessoas que comandam ali. A gente tem o Casa 1, o Casa Florescer, a gente tem o Projeto Existimos, que são projetos muito mais voltados para a questão da vulnerabilidade social. A gente vê que a maioria desses projetos conseguem atender a demanda da falta de habitação e de inserção social. Isso acaba se resolvendo de uma certa forma. Tem a Casa NEM aqui no Rio de Janeiro também. Mas a questão da empregabilidade não depende só desses projetos. Porque você precisa que a empresa se sensibilize e que ela entenda. Isso não é muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha maravilhosa, chama Fabiola Fontinelli,
que é uma trans, que foi para uma vaga na Unilever, que era uma vaga de promotora de produtos. E a Unilever avaliou ela, avaliou o currículo dela e falou: não, você não é perfil para promotora, você é perfil para mais. A gente tem uma outra vaga aqui e hoje ela é, salvo engano, eu posso estar equivocada no termo que eles usam lá dentro, acho que ela é executiva de vendas e ela gerencia as equipes de promoção e ela conseguiu colocar, salvo engano, mais 4 ou 5 pessoas trans lá na Unilever. Inclusive, colocou a Unilever em contato com o Capacitrans, que é da Andréa Brasil, uma outra travesti maravilhosa, empreendedora aqui do Rio de Janeiro. Então, na realidade, quando a gente vai olhar de perto, a maioria desses projetos, eles vêm das próprias pessoas trans. É difícil uma pessoa cis, seja ela LGB ou hétero, se atentar a essa especificidade, porque as pessoas não param para pensar no nosso cotidiano. E quando a gente relata, é sempre visto como vitimismo, como mimimi, ou sempre diminuído no sentido de que todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldades na vida. E as pessoas não conseguem perceber que os nossos problemas e as nossas dificuldades não são oriundas da vida, não são oriundas dos problemas cotidianos, são problemas de nós sermos trans. Desculpa, mas eu tenho total consciência que eu, sendo um homem branco, louro, do olho claro, com o currículo que eu tenho, que não é lá essas coisas, eu estaria hoje empregado e já falaria no mínimo 2 idiomas. Entendeu? E aqui eu não vou ser modesto, porque eu já passei por muita coisa na vida, eu já ouvi muita coisa para entender que eu sou sagaz, que eu sou perspicaz, que eu tenho uma boa articulação, que eu tenho um raciocínio rápido, que eu tenho... não à toa eu consegui ficar 2 anos em uma das maiores multinacionais do entretenimento como produtora. Eu não era só consultora, eu não ficava em casa falando com eles. Eu fazia apuração de personagem, eu participava de reunião de pauta, eu participava de dia de gravação, eu cuidava de personagem. E assim, e sem ter terminado o ensino médio, foi tudo no dom e no vai. Essa é a sua oportunidade. E foi ali que eu percebi que eu podia fazer mais do que a sociedade dizia que eu podia fazer. Então, assim, porque foi uma pessoa que viu ali em mim um potencial. E é isso que falta. As pessoas têm que ter um outro olhar. Eu costumo dizer que falta para os recursos humanos mais humanidade. Que os recursos humanos ainda não está humanizado. E aí eu levo para todas as vulnerabilidades e minorias que a gente luta. Assim, porque eu não costumo ser um biguista no sentido de que a luta tem que ser única e exclusivamente trans. Ao contrário, eu digo sempre que a gente, movimento LGBT e trans, tem que beber muito no movimento feminista e negro, porque as nossas dificuldades, as nossas especificidades são muito próximas. E a gente precisa entender que existe, sim, determinadas populações vulneráveis que vão ter que ter um olhar diferenciado, que a empresa vai ter que dar uma ajuda, que seja de 50%, fazer uma parceria com um curso de idioma e seja 50% de desconto, uma parceria com uma faculdade e que essa pessoa vai ter uma bolsa, enfim, alguma coisa tem que ser feita, um curso técnico, né? A gente precisa entender que a população negra, mulheres, população periférica, favelada, de comunidade, né? Aí o termo que cada um se sentir mais adequado, enfim, se sente mais confortável. Então precisa entender que determinadas populações vão precisar de olhares específicos e que vão precisar de soluções específicas. Não adianta você querer pasteurizar todo mundo, dizer que somos todos iguais e que você vai ter a mesma solução para todo mundo, que não vai dar certo. Assim, acho que o ponto que você tocou é muito importante, né? E não é só para a questão de vulnerabilidade, assim, não. Viu, Bárbara? Eu acho que vai um pouco além. O recursos humanos, ele deixou de ser recursos humanos e se tornou apenas recursos, né? Tem um bom tempo que o trabalho, até para os próprios empregados que estão hoje dentro de uma empresa fora dessas situações de vulnerabilidade, o recursos humanos não tem conseguido fazer muito por eles também. Então, assim, acho que o recursos humanos, ele perdeu um pouco dessa essência do humano que você falou aí, que é muito importante, né, da gente falar. A gente recebeu uma pergunta no Instagram da TC, Bárbara, que é a seguinte: o que você acha que a empresa, assim, depois que passou do processo de seleção, a pessoa foi contratada, quais os cuidados ou manejo que a empresa tem que ter para garantir, assim, ou ajudar no processo de inserção dessa pessoa trans dentro de uma empresa, por exemplo? Perfeito. Se a pessoa trans em questão for uma pessoa articulada, que não tenha timidez, que já lide com isso, combinar com essa pessoa trans
uma palestra, um evento de apresentação, algo em que faça com que as pessoas da empresa conheçam essa pessoa trans, mas conheçam essa pessoa trans de uma forma didática. Infelizmente, não tem outra forma. Vai ter que colocar uma aulinha, vai ter que perder um dia de trabalho para eles entenderem primeiro o que é gênero, sexualidade, orientação sexual, que as pessoas confundem, as pessoas ainda não têm entendimento disso e acham que travesti transexual é um Pokémon evoluído da homossexualidade. Então, assim, precisa lá do beabá, primeiro. E aí vai ter que lidar com questão de banheiro, depois de passar por isso, tem que ser colocado isso, banheiro, vestiário, caso tenha, e trazer, assim, não tem como, as pessoas, a gente está vivendo muito momento do storytelling, né? E as pessoas não vão... você não vai ganhar aquele colega de trabalho se ele não sentir a sua dor. Hoje a gente está falando muito disso por causa desse momento de pandemia, da quarentena, e todo mundo no Instagram querendo crescer e querendo ganhar seguidor. E aí a gente já sabe que para a pessoa te acompanhar, para a pessoa se sentir próximo de você, ela tem que entender a sua humanidade, ela tem que sentir sua dor, você sentir a dor dela, porque aí vocês vão achar uma solução juntos. Né? Então é importante que esses colegas de trabalho entendam quais são as dores dessa pessoa trans. O porquê que você não pode errar o gênero, o porquê que você tem que respeitar o nome social caso o nome dela ainda não seja de documento, o porquê que ela tem o direito de usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero dela, o porquê que é importante você convidar ela para ir na sua casa no dia do churrasco, no seu aniversário, ou se você vai sair, vai pegar o mesmo... se você vai pegar um ônibus, se você vai pegar, sei lá, uma condução e o caminho é o mesmo, a condução é a mesma, espere essa pessoa trans e vá com ela neste caminho, ande ao lado dela, mostre para as pessoas que não tem nada de mais em você ser amigo, colega de uma pessoa trans. Né? Que é isso, é humanidade, é humanizar. Inconscientemente, a gente ainda não, né? As pessoas ainda não estão humanizadas e não conseguem lidar com a gente no dia a dia. Caso essa pessoa porque ela não tem o conhecimento ou porque ela é tímida, pergunte para ela se ela indica alguém, ou faça uma pesquisa. É simples isso mesmo, consultoria iluminária. Seja humano, é isso. Né? Mas, infelizmente, a gente nós ainda temos muitas pessoas que fazem distinção de pessoas, principalmente se essa pessoa for negra, LGBT, trans, travesti, enfim, né? Mulher, periférica, favelada. Então, é isso, assim. As pessoas precisam ter... Então, caso essa pessoa não seja, fazer uma pesquisa de uma pessoa trans que possa ir à empresa fazer esse trabalho de sensibilização. Eu chamo de trabalho de sensibilização. Não gosto do termo formação, nem qualificação, porque eu não acredito que você forma nem qualifica ninguém no ser humano. O que eu acredito é isso que você está fazendo ali, sensibilizando a pessoa para uma causa que não é dela e que ela não tem entendimento. A gente viu aí nos últimos anos, Bárbara, um crescimento, assim, na verdade, uma mudança da militância do LGBTQIA+, né? A gente teve uma geração que lutou muito lá atrás, assim, lutar às vezes até fisicamente, mas de ir muito para a rua. Depois a gente mudou e transitou um pouco para uma geração agora que está educando, digamos assim, que está falando sobre, que está ensinando, né? Aí com o advento do YouTube, Instagram, redes sociais no geral, falando sobre o que é ser uma pessoa trans, o que essa pessoa passa. Você acha que isso ajuda, né, assim, as pessoas falarem mais sobre, trazer mais o conceito? Às vezes, assim, se elas não conseguirem empregarem inicialmente, mas pelo menos começar um trabalho dentro da empresa, às vezes de falar sobre, de já ir preparando a empresa, você acha que educar sobre já é alguma coisa, já é um avanço? Como é que você vê isso? É fundamental. Eu não culpo as pessoas pela sua transfobia. Óbvio, enquanto elas estão na ignorância. Se você teve acesso às informações, se hoje você sabe o que é uma pessoa trans, uma travesti, o que é uma transfobia, e você continua praticando, aí sim, eu vou te apontar enquanto transfóbico e não vou te respeitar nesse sentido. Agora, se você não tem contato, se você não conhece sobre o tema, e você está tendo contato inicial, e a partir daí você se policia, tenta aprender, assim como é com o racismo, né? A gente precisa se policiar o tempo todo, porque o que falta para a nossa sociedade, e aí não é culpa da sociedade, é culpa dos nossos representantes. É uma política educacional que represente o povo de fato. E aí uma política educacional que represente o povo de fato é a mudança que está acontecendo agora.
Aí, exemplos. Até pouco tempo atrás, por exemplo, eu e você com certeza aprendemos que os negros eram escravos. E hoje a gente sabe que eles nunca foram escravos, foram pessoas escravizadas. A gente aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500 por Cabral. Do nada ele chegou aqui e descobriu, uma terra. Mentira, hoje nós sabemos que o Brasil foi invadido. Já existiam pessoas morando aqui. Eram os índios. Eles eram os donos dessas terras. Então hoje a gente está passando por uma ressignificação e a gente está recontando a história. Mas ainda, neste momento de recontar a história, não se cita a questão LGBT. Não se fala da revolta de Stonewall. Não se fala de Marsha P. Johnson e de Silvia Rivera e de todos os outros que estavam ali, que lutaram contra as batidas policiais no bar Stonewall. Então, assim, enquanto a sociedade não aprender sobre a nossa população, eu não culpo a sociedade pela sua LGBTfobia. Porque nós estamos em uma sociedade que é patriarcal, machista, misógina, racista, LGBTfóbica, sexista, capacitista, que tem preconceito com pessoas de idade. Gente, desculpa se de vez em quando dá uma engasgada. Eu coloquei aparelho recentemente e aí, às vezes, dá uma engasgadinha, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que o educar e o falar sim é importante, porque as pessoas não sabem ainda, né? Você, por exemplo, tem um meme famoso que é do Tarso Brant se assumindo como homem trans, e aí embaixo do post dele, né, que ele coloca e tal, tem uma mulher que fala assim, que desperdício um homem desse querer virar mulher. E ele é um homem trans. Então as pessoas não sabem nem ainda as diferenças, né? As pessoas ainda não nos conhecem de fato. As pessoas ainda acreditam que travestis e transexuais são o exagero da mulher e pessoas que querem estar o tempo todo hiper mega maquiadas e vestidas e elaboradas e com corpos fora do comum para estar no palco dublando ou andando no meio da rua chocando as pessoas. Existem, assim? Existem, porque elas são felizes assim. Mas também existem aquelas que não são assim e que ao mesmo apenas são uma pessoa comum no meio da multidão, né? Tem uma Assim, questão meio drag também, assim, a questão drag confunde também um pouco com a questão trans, as pessoas nesse sentido do exagero, né? sim, depende de quem é essa drag. Quando é uma drag que vai mais pro feminino, como a Pablo, as pessoas acabam se confundindo e acham que é tudo travesti, quando na verdade a Pablo é um menino gay que gosta de se vestir, de se montar. É uma drag. Pelo menos até então, a Pablo não externalizou, não publicizou nenhuma vontade de transicionar, de fazer a transição. Agora, se em algum momento aparecer, beleza, mas até então não. Mas existem outras drags que são mais exageradas, como a Jimmy Kier, por exemplo, né? E aí a gente tem que entender que são diferentes. Então, não à toa, por exemplo, transformistas não são drags. Transformistas são meninos gays que se travestem de mulher para ficar mais parecidos com mulheres, inclusive participam até de concurso de Miss, o Miss Gay. E aí ficam bem femininos. E a drag não. A drag, de fato, é o exagero da mulher, né? Aquelas perucas vermelhas, rosas, enfim, aquela maquiagem mais carregada, porque é uma expressão, né, artística, não é uma identidade de gênero. E é isso que as pessoas não entendem. Então, sim, tem uma confusão nesse sentido. A Gabi perguntou aqui sobre qual E país... sim, é importante, porque eu queria terminar aqui, sim, é importante falar sobre, porque se a gente não fala sobre, as pessoas não vão ter conhecimento e não vão saber. E a pessoa só tem preconceito com aquilo que ela não conhece. Se ela continuar na ignorância, a gente não vai ter como evoluir. Sim, concordo plenamente. A Gabi perguntou sobre o país que mais tem empregabilidade trans. Gabi, eu acho que deve ser o Canadá, né? É o país com maior LGBTQIA+ friendly aí, é um país com mais, onde disse que é o melhor país para se viver quando você é da comunidade. Eu acredito que seja. Não tem nenhum dado estatístico que fala sobre isso, mas como é um país com maior acessibilidade para os LGBTs, eu acredito que também deva ser o país com maior empregabilidade. Eu confesso que esse dado eu não tenho. Eu, particularmente, nunca tive acesso a esse dado. Talvez a Transempregos e a ANTRA, que é a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, as duas iniciativas têm perfil aqui no Instagram. ANTRA, é só lembrar de ANTRA e você põe um R. ANTRA e Transempregos. Talvez eles tenham esse tipo de informação. Eu, de fato, não saberia, não sei responder. Gui, exatamente, né? Drag é um movimento artístico, inclusive realmente pode ser interpretado por héteros, cis, pessoas trans.
E é E importante falar que tem drag king também, que tem homens trans que fazem drag king e mulheres que fazem drag king. e que, inclusive, uma mulher cis também pode fazer drag queen, né? Que é o Sim. exagero do estereótipo. Então, assim, é um Eu mérito. conheço uma que faz. Eu acho muito legal. Assim, é um mérito realmente artístico, né? Ali que traz uma visibilidade. Eu acho que Ela é assim, palhaça de hospital e ela anima as pessoas se vestindo de drag. A El, que maravilha, era uma mulher drag. sim, sim. Eu acho que isso traz também um pouco de visibilidade, querendo ou não, para o movimento, puxa um pouco de atenção para a gente, que às vezes é útil quando as pessoas sabem usar, como por exemplo, Glória Groove, que aproveita um pouco da fama e de vez em quando faz a militância ali, trazendo Sim. isso junto, apaga A música dela é uma militância, né, meu amor? O que é Marrenta Cash? real, né? E se a gente for mais a fundo, como Lineker, Lia Clark, esse pessoal traz muito desse conceito dentro dessa questão, que às vezes as pessoas elas vão falar muito assim dos gays, mas aquele conteúdo ali também é conteúdo falando das pessoas trans, porque assim, óbvio, é mais fácil aceitar um filho gay do que aceitar um filho trans, né? Para as famílias, né? Tem muito mais índices de discussão de casa de pessoas trans do que pessoas gays, embora ainda tem muito ainda pessoas gays, pessoas lésbicas, né? Mas se a gente for falar ali de tudo que é falado, se aplica a tudo, né? A toda a comunidade como um todo. E aí, se você intensificar, você vai chegar no que é da comunidade trans em específico, que é tudo aquilo que nós, da comunidade LGBT, passa muito mais acentuado, muito Sim. mais reforçado, né? A gente tem alguns últimos minutinhos, se alguém tiver algumas perguntas aí, quiserem fazer, põe aí na telinha pra gente. Bárbara, qual que é a mensagem que você deixa aqui para as pessoas que estão nos assistindo, tanto as que são aí do meio corporativo, como as que são simples, às vezes, colaboradores ou pessoas assim que estão aqui para aprender mais sobre o tema. O que você acha que é importante a gente ressaltar? Empreguem pessoas trans. Sim. Recado principal é esse, assim, muito franco, principalmente agora, depois deste processo de pandemia. Não está fácil. Eu não tenho problema nenhum em dizer, por exemplo, que neste momento eu estou vivendo de ajudas. Com aluguel, com alimentação, precisei de cesta, estou com algumas contas atrasadas, porque essa está sendo a vida da maioria dos brasileiros, inclusive, não só de pessoas trans, óbvio. Eu tenho essa consciência. Mas a gente está falando de uma população que é muito mais vulnerabilizada, é uma população que fica muito mais marginalizada no sentido de estar de fato à margem. A população trans de rua aumentou muito. Quem anda no centro do Rio de Janeiro já percebeu que tem muita travesti e mulher trans vivendo em situação de rua. E isso é muito triste. Então, assim, antes que sejamos quase todas uma maioria e que a gente possa, de fato, nos ajudar, então, sim, o recado principal é se empregue em pessoas trans. Se você não pode empregar, fale sobre isso. Tente contaminar as pessoas com essa vontade, sabe? Porque as pessoas precisam se acostumar conosco. Enquanto as pessoas não nos ver nos caixas de mercado, no caixa do banco, cobrando no ônibus, dirigindo ônibus, na loja de roupa, enquanto a madame não for obrigada a comprar a bolsa dela. Desculpa, ligação. Enquanto a madame não for obrigada a comprar a bolsa dela comigo na boutique, ela não vai se habituar de que travestis, mulheres transexuais são pessoas e que têm que viver em sociedade. E para além disso, gente, faxina, entrega, enfim, tudo qualquer que for o trabalho, porque se a pessoa está se disponibilizando para aquele trabalho, é porque ela está disposta a fazer aquele trabalho. Então contrate, sabe? A gente tem que parar com esse imaginário social de que travesti é só sexo, que se você contratar uma faxineira ou babá trans, que ela vai automaticamente transar com o seu marido, que você vai perder o seu marido para ela. Porque as mulheres não contratam por isso, gente. Né? Por que não se contrata uma travesti para fazer uma faxina dentro da sua casa?
Não tem outro motivo, não tem. E se você pensar em qualquer outra coisa além disso, aí é um preconceito seu, que você precisa lidar com ele, porque você já está julgando a pessoa de qualquer coisa. A gente precisa dar o benefício da dúvida para os outros, né? Uhum. Bom, pessoal, nosso tempinho está acabando, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que a Bárbara é parceira aqui da TC, então fiquem ligados aí que vai ter muita coisa legal saindo dessa parceria. Podem ficar ligados no nosso Instagram, no nosso site também, no perfil da Bárbara, tá? A gente vai ter mais lives, a gente vai falar mais sobre o tema, a gente quer espalhar mesmo aí bastante sobre esses conceitos de humanização do RH, tá? A Bárbara vai ser nossa grande parceira nesse projeto, falando de diversidade mesmo. Então a gente vai ter mais materiais, vai ter bastante postagem, provavelmente outras lives aí, porque tem muita coisa ainda pra gente falar, né, Bárbara? Pra gente. Sim, com certeza. Não, e quem aqui trabalha com RH, com consultoria de colocação no mercado de trabalho, quem é empreendedor, empresário, e aí você, não posso contratar, não, eu estou mal nesse momento, não tenho vaga, mas eu gostei do que vocês estão abordando e eu quero levar para minha empresa, eu quero falar sobre isso. Gente, então procure, vamos conversar, vamos fazer o que o Aislan colocou, assim, quando começa a falar, pelo menos, já é alguma coisa quando a pessoa ela é sensível, ela quando escuta esse tipo de relato, ela sai reflexiva. Ela com certeza vai pensar melhor sobre a possibilidade e sobre a nossa realidade, vai entender o que é a nossa luta. Então é muito importante que a gente precisa ganhar corações e mentes, principalmente nesse momento que a gente está passando. Com toda certeza. Bom, pessoal, sigam a gente aí nas redes sociais para acompanhar os próximos passinhos que a gente vai trazer aí. Quem quiser entrar em contato com a Bárbara também para falar, às vezes, sobre a sua empresa, tentar fechar palestras, projetos aí, muito legal. Se precisar da gente, a TC está à disposição também para falar sobre o tema, para trazer, facilitar aí o contato com a Bárbara também, tá? E em breve, mais conteúdo aí para vocês, que a gente vai trabalhar bastante esse tema. Valeu? Beijo, Bárbara. Beijo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.